Bom dia a todos, a todas. Nós estamos aqui com o Choro Resiste mais uma vez, voltando agora em fevereiro das nossas férias, um projeto idealizado e promovido pelo Regional Matheus Santos, aqui no Passeadouro Miguel Bonpan. E hoje a gente tem o prazer, a graça, a honra de receber o Arnaldinho do Cavaco. Muito obrigada pela sua presença. A alegria enorme estar aqui com vocês. Bacana, o projeto em si é maravilhoso, né? Quanta informação passa, quanta alegria passa e quanta gente proporciona de serem conhecidos, músicos, né? Muita gente também conta história de outras pessoas, como poetas, tudo. Então é muito legal. Projeto maravilhoso. Muito obrigada. E é assim mesmo que acontece, né? A gente tem convidado pessoas que a gente considera importante nessa história do choro aqui em São Paulo, aqui nos arredores também. E a gente quer saber um pouquinho de você. Você disse que as pessoas vêm, contam suas histórias. E a gente quer saber um pouco da sua história, da sua caminhada. Vamos. Mais ou menos quando eu tinha de 10 para 11 anos, eu fui morar em Santos. Mais especificamente em São Vicente. E aí lá eu comecei a tocar nas rodas de lá, bem novinho, aprendendo as coisas. Santos tem muito bons músicos, né? Santos e São Vicente é um reduto de muito... Inclusive, há pouco tempo nós perdemos um grande amigo que era de São Vicente, ultimamente ele estava morando em Santos, que é o Jorge Maciel, um grande defensor. Eles têm em Santos, no Clube do Choro de Santos. Ele era um dos diretores, uma ótima voz. Tem coisas dele no YouTube, tem um CD que eles lançaram e está no YouTube, as faixas. Jorge Maciel, 50 anos, então dá para conhecer, através deles, o trabalho do pessoal de Santos, os arranjos do Luizinho Sete Cordas, que também mora em Santos há muitos anos. Morou em São Paulo a vida inteira, mas a família dele é toda de Santos, né? E eu convivi com esse pessoal lá. E aí lá tive a oportunidade de... através do meu pai, que gostava de música, tudo, só que meu pai era mais eclético, meu pai era mais do lado do samba, tudo, né? E eu é que fui me apaixonando mais pela música instrumental, pelo choro, né? E aí lá eu tive a oportunidade de conhecer, a época que eu morava lá, um músico que tinha acabado de morar lá também, ele morava no Rio, chamava Monteiro, ele era bandolinista, e ele, no Rio... ele era da banda da Polícia Civil do Rio, lá, a banda militar. E aí ele que me ensinou a ler partitura, música, essas coisas, né? Porque é que nem eu falo pro pessoal que eu dou aula, eu falo, olha, a música ela não é absoluta, não. A música é que nem um jornal. A gente tinha o famoso, deixa eu brincar aqui um pouquinho, a gente tinha os famosos, o jornal Notícias Populares, que aí vinha a casa escrito com 3 Es, caçada com 4 S, mas isso aí é redação de correria da madrugada, a notícia tem que estar até 6 horas da manhã, né? E então a música ela não é absoluta, só que é legal para gente que tem ela na mão, que estudou, para gente ela é um mapeamento de tudo, que nem, por exemplo, a maioria de nós chorões somos compositores. Então, muita gente, eu sou compositor, o Milton Mora, o Isaías, tal, né? E aí a gente, onde guardar isso? Às vezes você põe numa mídia, mas a mídia ela é que nem um ser humano. Uma hora acaba o prazo de validade, e aí você põe numa partitura. É uma partitura escrita, aquilo fica por anos e anos e anos, né? Então, e quem sabe escrever, escreve tanto para si como a composição de algum amigo. Olha, eu fiz uma música, tanto cantada como instrumental, você pode escrever ela para mim e tal. Então, a música é isso, ela é uma ferramenta maravilhosa. E claro que tem muitas partituras escritas por músicos que a gente pega e também muitas editadas na mídia que são boas. Mas também tem os paraquedistas, né, que põem lá muita coisa. E aí o pessoal, mas não tá como toca lá e tal. Eu falei, mas a gente arredonda isso aqui e tal. E nessa época de Santos foi muito bacana. Eu toquei o primeiro regional que eu toquei assim foi do Zinomar Pereira. A gente se apresentava em Sesc. O Zinomar Pereira era um grande cavaquinista que teve em Santos. Ele tem... Até vou tocar uma das peças dele aqui hoje, que é um choro chamado Diabólico, muito bacana. E ele é um grande cavaquinista. E hoje ele já é falecido, mas ele foi assim, o que deixou também legado em Santos, né? Ele organizava tudo. Ele era como
pessoal de grupo de choro hoje que tem a mídia na mão, ou seja, a quem é que a gente chama? Chama o Zinomar, que não dá problema de trazer já os músicos certos, trazer a documentação certa para o Sesc. Então ele era o ícone da cidade, né, de Chorinho. E ele que organizava shows, todo ano ele fazia aniversário no Sesc Santos do falecimento do Valdir Azevedo. Aí fazia uma festa, era bonito e tal. Então comecei lá, conheci muitos músicos em Santos. Eu também toco violão, e aí um dos professores que eu tive em Santos, ele não lia música, mas era um excelente músico, que era o Ariovaldo de Santos, né? E aí ele me ensinou 7 cordas, tudo ia para as rodas. Graças ao Zinomar, que era grande cavaco, também admirava, também aprendi muita coisa. E nas rodas também, né? Feliz o lugar daquele que tem uma roda de choro, porque você vai aprendendo muito com os músicos, né? Cada um traz uma informação, cada um, né? E você vai habituando. Tanto você desenvolver o seu ritmo, porque tocar em casa sozinho uma melodia... Agora na roda você tem a métrica da roda, tem que estar todo mundo... E aí você vai pegando esse jeito de, puxa, tenho tocar para mim e tenho tocar em conjunto. E isso é legal. O povo de Santos me deu muito isso. Aí, quando me mudei para São Paulo, mais ou menos, fui morar em Santos de 11 para 12 anos, 10, 11, 12, e vim para São Paulo com 22, 23 anos já, né? E aqui em São Paulo, o primeiro regional que eu trabalhei foi o regional do Evandro. E aí, eu até dei sorte na época que o violão 7 já era o Luizinho, 7 cordas, né? E eu entrei lá fazendo 6 cordas. Também, para mim, foi uma escola, foi um aprendizado, foi onde eu aprendi também muita coisa de fazer o segundo violão, que é o 6 cordas. Todo mundo fala, tem vários violões na roda, os 10 fazem a mesma coisa. Não. Para quem vai estudar mesmo choro, tem um violão que faz a segunda voz, tem um violão de uma harmonia diferente numa outra região. Então é legal, fica bem complexo, né? E aí no regional do Evandro comecei a viajar, do Evandro entrei mais ou menos em 89, fiquei um bom tempo com ele, fiquei até 96, 97, fizemos muitas coisas também. Aí começavam com as viagens, a gente viajou com o show da Inesita Barroso, fomos no programa, fomos no Rolifon, fomos em tantas coisas, e discos também que a gente gravava com o Regional do Evandro, acompanhando cantores, e discos instrumentais, que o Evandro era o Regional do Evandro, né, o bandolinista. E aí aprendi muito lá na época. A formação era eu, Luizinho, um cavaquinista que hoje é falecido, que era o Dodô do cavaco. Ele, como canhotinho, ele era canhoto, não era destro, né? Tocava um cavaco ao contrário, mas também muito bom. E até, só que o Dodô, ele tinha uma característica que a gente achava engraçado, um top. Tem pessoas que tocam canhoto, mas não viram as cordas do cavaco a favor. Ele faz a posição de cabeça para baixo, e o centro você também faz de baixo para cima. E aí tinha um grande cavaquinista centrista em Santos, chamado Miltinho. A gente tem o Miltinho do Bandolim de São Paulo, que é o ícone, né, do bandolim de choro aqui em São Paulo, mas lá em Santos teve o Miltinho. Esse tocava no Regional do Evandro na época, um senhor falecido também, baita centro, e aí ele apelidou o Dodô de manivela, porque tinha que fazer o centro para baixo, e a gente dava risada. Ele viu os cavaquinhos entrando de baixo para cima, o manivela vai tocar, o manivela vai. Mas esse Miltinho, para você ter uma ideia, um amigo da gente que é flautista em Santos, o Toledo, a melhor definição que eu vi do Miltinho foi a dele. Ele falou assim, porque o Miltinho era fissurado no canhoto. Esse canhoto já é o do Rio, que é o Valdiro Frederico Tramontano, que é o canhoto do regional do canhoto mesmo, que era Dino, Meira, canhoto, né? Jorginho do Pandeiro e tal. Esse Miltinho de Santos sempre foi fissurado, e ele era da época, viveu na época de canhoto, né? Então, o flautista falou assim pra gente, quando eu toco com o Miltinho, eu me sinto o Altamiro Carrilho tocando, mas era verdade, porque vinha aquele centro, como hoje você vai ter a oportunidade de ver aqui. Hoje eu estou com a alegria de um amigo aqui muito bacana, que é o Getúlio Ribeiro. E aí o Getúlio mais do que um músico, o Getúlio é um pesquisador. Então tem vídeos dele na internet, tanto para samba, como quem gosta de cavaquinho na afinação do bandolim. Mas como é aquela palhetada, eu ouvi aquele CD da Clara Nunes, aquela palhetada é muito particular. E o Getúlio mostra isso. Ele faz vídeos, levadas de choro na internet. Olha, o pessoal, quando o Jacó gravou LP tal, a levada era essa. Olha, uma POC. Então, isso aí é bacana, passa para quem gosta da geração nova, porque hoje está acontecendo uma coisa assim,
um pouquinho triste. O pessoal vai para os conservatórios de hoje e tudo, e às vezes pega professores lá que não são da área. E aí eles fazem duas coisas. Que nem uma vez chegou um saxofonista na roda de choro da gente lá, que a gente faz todo sábado lá na Rua General Osório. Ele chegou, vou tocar um choro chamado Amoroso. Ah, que bacana. Aí a gente fez o tom e tal. Lá vai ele. Falei para ele, tá bonito, tá legal, mas quando você vai entrar no tema? Não, como tema? Não se entra mais no tema em choro, que é muito antigo. Agora a gente sai improvisando. Eu falei, não, senhor. Eu falei, quer dizer que você vai pegar uma melodia com um pedacinho do céu, com vibrações, você vai sair improvisando? Sendo que é uma coisa linda, uma coisa angelical. Toca a alma da gente. E depois, você já teve a oportunidade de abrir um negócio chamado dicionário? Porque se você lê o que é improviso, lá está escrito assim, variações sobre. Mas se você não me mostrar o sobre, eu estou variando sobre o quê? Ou da cabeça, ou você está compondo uma nova música sua, o que é respeitoso também. Ou chamar aquilo da composição do próprio autor, aí está variando, mas é da cabeça, né? Porque você tem que mostrar o tema para a pessoa. É o que o pessoal do jazz faz. Primeiro eles fazem um tema bonito. Na volta, se mostrou para todo mundo, viu o tema, viu? Conheceu? Conheci, tocava até na novela das 8 e tal. Na volta você vem. Mas o conjunto já sabe a harmonia que eles vão fazer, porque eles lembraram do tema. Porque você já vai começar improvisando, eu faço... Como é que quem está me acompanhando vai saber para onde eu vou, né? Brincadeira de adivinhação. Estou pensando de 1 a 1000, o número é... Ué, como assim? Que é isso? Né? Então tá essa pequena tristeza. E aí... Tem pessoas nas escolas como o LM, o projeto que vocês estão fazendo aqui, e tantos outros que tem, Escola Portátil do Rio, e está colocando o pessoal na direção realmente do que é o improviso para choro, o que é o choro em si, deixando o pessoal que vem a primeira vez tomar um contato, sentir o que é, como é que eu sento para interagir com o pessoal. Então, são projetos maravilhosos, né? E aí, eu tive esse aprendizado com os grandes mestres, com o Evandro, essa cancha de ir acompanhar... Através do Regional do Evandro, eu fui conhecido por um cantor no Rio, e eu tive a oportunidade, até através do nosso Luizinho Sete Cordas, que é um grande violão. O Luizinho é aquele violão, aquela pessoa amorosa, não sei se ele já teve aqui no projeto com alguém com vocês. O moço acabou de me falar que teve, é verdade, também, e você está confirmando. E ele é aquela pessoa amorosa que todo mundo quer pular em cima dele, parece um bichinho, né, de pelúcia. Ele conta umas histórias legais, ele é agradável, e ele tinha um defeito, hoje ele se controla mais. Se 10 pedisse para ele estar sábado, 9 horas da noite no lugar, ele não sabe dizer não para nenhum dos 10. E 9, infelizmente, ia roer o dedo, bater a cabeça na parede, essas coisas, né? E aí, ele fez isso uma vez sem querer com o Jamelão. E aí o Jamelão falou pro Evandro, eu não quero mais esse violão do seu grupo me acompanhando. Eu não vou chegar lá, um guitarrista ruim, credo, não conhece coisa de seresta, porque os guitarristas conhecem as coisas da banda, então não é obrigado a conhecer Lupicínio Rodrigues, não é obrigado, né? E como a gente também, tem muita coisa que eu também não conheço, de forró pesado, essas coisas agora de... Tem uns grupos modernos de piano, tudo. Não sei, talvez eu sei, será, não fui. Ontem eu não vim, talvez, uma harmonia rebuscada, tudo. Não vai, você não conhece, não tem contato com isso. E mesma coisa é eles entrar, né, no universo da gente. E aí, esse pequeno defeito do Luizinho, o Jamelão, deixa eu experimentar o outro rapaz. Eu sei que você vai falar que talvez não tenha a mesma canja, mas pelo menos eu experimento. Se servir porque eu quero, sabe ler cifra, pelo menos? Aí o Evandro falou, sabe, ele estuda com o Luizinho, tudo. E aí, isso bons anos, né? Isso eu estou falando de perto de 98, 99. E aí, eu fui fazer o primeiro show com ele e ele tinha uma pasta, até hoje ele tem, são 280 músicas, e escrito pelo pessoal da Orquestra Tabajara. E aí, uma época muito bacana que eu vi. Quem me indicou para o Jamelão foi o Evandro. Graças a ele que eu fiz grandes viagens com o Jamelão e tudo. Ele era fechado com todo mundo, mas eu peguei um convívio com ele. Comigo ele se abria pela minha forma respeitosa com ele, né? E ele tinha um monte de elástico na mão. Imagina que eu ia chegar. Para que servem esses elásticos? Ele adorava mulheres perguntando isso para ele. Que aí ele fazia graça, respondia. Mas para homem, ele dava aquela raquetada na bola, né? Então... E eu sempre respeitava, e uma vez ele precisou fazer um programa de Ronifon. Ele falou, ai menino, eu sei que está frio aqui em São Paulo, está chuva, e não tem cachê, e você me acompanha lá? Eu fui lá acompanhar
ele no Ronifon, e daí para frente ficamos amigos, tudo. Fizemos show em São Paulo, fora, tudo, né? E aí eu li as cifras da orquestra, ele falou assim, puxa, tá melhor do que o pessoal que pega para me acompanhar por aí, porque tem hora que vem acompanhamento bom, mas vem muita coisa que o meu ouvido está estranhando, que é um arranjo de primeira vez. Né? Então, e você está fazendo uma coisa que a Tabajara faz a vida inteira. E aí eu achava impressionante. A gente abria, deixava na estante o caderno que ele dava para a gente aberto, com as 200 e poucas músicas, ele ia lá para o meio do público com um microfone, né, sem fio, chegava lá no meio do público, lá no meio do povo, 212. Você procurava lá, certinho a música. Aí o cara pedia não sei o que, para São João decidir, dá para cantar isso? 98. Mas ele lá no meio. Cara, as principais músicas do show que ele cantava ficou na cabeça dele, né? E alguma coisa ou outra que às vezes ele pedia para mim, olha, ao invés do número, procura por título aí. Falava, mas raramente as músicas do show mesmo, tudo... Por exemplo, o pessoal gostava que ele cantava lá aquela volta do Lupicínio. Quantas noites não durmo a rolar-me na cama, né? É bonito sair com ele. Volta, vem viver outra vez a meu lado. Bonito, vozeirão, né? Aquela voz de contrabaixo, a bateria estava do lado, a pele da bateria. Muito legal. E aí ele certinho, 78, 76, a gente ia, e também aprendi muitas coisas, e eu vi também umas harmonias diferentes da Orquestra Tabajara, também me serviu para alertar o ouvido em muitas coisas. Eu emprego de vez em quando fora das músicas que a gente está na roda, o pessoal olha para mim, estranha, né? Que a gente sempre copia alguma coisa que você vê de algum lugar, né? E então, muito legal. Foi uma escola boa também que eu tive passando pela mão do Jamelão. E aí, graças a essa parte do Luizinho de não saber dizer não, mas de um tempo para cá ele não tem feito mais isso não, bons anos, né? Então, aí conheci Jamelão, conheci outros cantores, e época de regional muito bom. Depois do Evandro, toquei também no regional do Isaías. Aí também, o regional do Isaías, o Getúlio pode falar isso tão bem quanto eu. É uma escola a gente passar por lá. Primeiro, pelo repertório infinito do Isaías. E segundo, que um dos melhores arranjadores de choro, de bom gosto, que eu vi na vida, e um grande, excelente violão, é o Israel Bueno de Almeida, que é o irmão do Isaías. Nossa, e as coisas dele, tanto dueto para sopro, dueto para cordas, a parte do violão que ele põe, a harmonização que ele enxerga, é muito legal. Eu falo que é os 2 violões mais usados que eu amo em São Paulo. Amo todos, mas assim... Os baixos soltos do Luizinho, o Luizinho que vem na cabeça, ele traduz. Ele está cantando um negócio para ele, bate outra vez, uma coisa ali, você fala, que efeito bonito. E a harmonia, muitas vezes, ela é menor, mi-7. O que ele imagina, vem na cabeça dele e sai na mão. Parece um tubo que já está correndo a água dentro. Não dá tempo de pensar. Ele já traduz na hora. É tudo, e é espontâneo, né? O Israel já é mais elaborado, tudo dele ele pensa o que ele vai fazer, tudo dele, e os efeitos é muito... Eu lembro até que eu falei, olha, um é excelente na harmonia e o outro é excelente nos baixos, né? O pessoal do Isaías toca um choro muito lindo na época que eu tocava lá, amava, aprendi, do Israel, que chama Soros. E aí um dia a gente foi numa brincadeira lá na casa do Silvinho e o Luizinho estava de violão. Chegou numa parte do choro que é bonito. O Luizinho começou. O Israel, puxa, por que eu não pensei nisso a hora que eu gravei? Foi engraçado. Ele sempre teve essa amizade, né? Os dois. Então, cada um tem um baixo ousado e o outro tem uma harmonia infinita. Você junta os dois. Nossa, eu tive o prazer, eu tenho uma valsa, eu acho que ela está até no YouTube, chama Rejane. Arranjo do Israel, e quem fez os 7 cordas principal foi o Luizinho, o Israel fez o 2º violão, e eu fiz o 3º que ele escreveu para mim. Aí nós dobramos, depois o Isaías pôs o bandolim, aí eu achei engraçado que o Luizinho, a gente vê o Luizinho gravar lá dentro do aquário, né, do estúdio, ele...
Ô, baixinho burro, ninguém grava Israel a primeira vez, tem que ver primeiro o caminho aqui. Aí foi engraçado, a gente ria, mas eles fizeram um trabalho, que coisa linda. Nossa, fiquei muito feliz de ouvir, que arranjo, que coisa. Eles transformaram minha música numa música de Radamés Gata ali. Fiquei todo aquele bem arranjado. Então, o que eu falo, Israel, ele é poderoso e bom gosto que ele tem para regional, porque a gente vê muita coisa gravada com arranjo para regional, fica legal e tudo. Mas quando você vê um CD do Isaías, de cabo a rabo, o que você vê ali, você fala, caramba, que visão para regional, trazer umas coisas, umas harmonias de jazz, umas coisas, umas fraseado diferente. Mas você fala, putz, isso aí disperso, horrível de ver. Na hora que ele emprega, no momento, como que aquilo toca no seu ouvido, você fala, que diálogo com o bandolim, com o pessoal, o cavaquinho que está fazendo dueto com sax, sabe? Então, é tudo bem elaborado, tudo bem pensado, e ele tem na cabeça aquilo. Então, isso é legal. E aí que eu falo que a música é uma ferramenta poderosa, porque ele traduz tudo isso e dá para os músicos já, né? Que hoje em dia tem os programas que escrevem a música, né? E aí tem finale, encore, tem vários programas. Aí ele fala, ó, essa é a parte do clarinete, essa é a parte do cavaco, essa é a parte... Então, a hora que você lê aquilo em conjunto, caramba, que efeito! Então é muito legal. Tudo são escolas que a gente passa, né? E que aí também ajuda a gente, porque, claro, por exemplo, eu estou muito feliz aqui hoje, porque com esse acompanhamento que eu vou ter, é o pessoal legítimo de choro, você vê? Você já viu aqui a gente passando som, todo mundo é uma mão leve, todo mundo um ajuda o outro. Então, por exemplo, se eu esquecer de uma nota no meio do caminho, parece que eu estou improvisando, porque sempre vem uma graça. Por exemplo, você está tocando... Eles não passam por cima, vai. Eles, sabe, passam o gol para você, ó. Você vai cair, mas a ponte está aqui, ó. Atravessa aqui comigo. Então, quer dizer, é uma roda super gostosa de tocar, é uma coisa... Então, a coisa flui. Não é... Às vezes você vai numa roda de choro, onde tem muitos músicos e de ambiente diferente, aí é chato, não gosto muito. Tem sempre aqueles três que vêm com aquela mente mais poluída e vem aquela história de competição. E aí é ruim, não deixa a gente à vontade. Então, e também tem a pessoa, a tal da... Aqui eu posso falar, isso acontece com a gente lá dos sábados também. Tem um tal do sem noção. Com a gente lá na roda, que a gente faz na Rua General Osório, antes era na Loja Contemporânea, agora está no Consulado do Choro, que é a Rua General Osório, número 31. Estou até convidando a todos, quem quiser ir, leve seu instrumento, tudo para brincar com a gente lá. É sempre aos sábados de 9h30 até 1h30 da tarde. E aí, na Rua da Loja é assim, em frente tem a Loja Contemporânea, hoje em dia RS Musical. O cara vai lá, compra uma cuica, aí ele vem, entra nas cadeiras lá atrás, na última, bacana. E o pessoal na roda aqui tocando, e o pessoal absorto aqui nos chorinhos e tal, todo mundo ali concentrado. Daqui a pouco, do nada, lá vem um susto. Que é isso? Uma cuíca aqui atrás, do nada. Você não vai nem dar bom dia pro pessoal, não vai nem conhecer quem é. O pessoal tocando tudo certo, harmonia, tudo. Nossa, e também isso acontece de vez em quando no chorinho lá do seu Isaías, que ele faz uma vez por mês. Sempre alguém leva um convidado de fora, um violino, ou alguma coisa, um chocalho. Eles estão tocando tudo. Tem uma hora que eles estão assim, cada coisa bem ensaiada, uma coisa de, né, arranjo do grupo. Daqui a pouco é um som de fora que vem, ou uma batida fora de pandeiro. De vez em quando alguém pega no pé lá, ô amigo, você não vai dar nem boa noite e tal. Aí acha que a pessoa é mal educada, mas você vai no lugar, você vai conhecer a pessoa pela primeira vez. É tipo aqui. A gente tem um amigo da gente que faz isso, vai dizer isso é por graça. É um amigo da gente que todo mundo conhece, é o unânime, Dorival do Pandeiro. É uma farra. Dorival é muito amigo, mas ele é uma farra. Se a gente estiver tocando aqui, por exemplo, essa primeira hora é a hora do grupo de vocês. Ele sobe aqui, pega o pandeiro, quer tocar também, aí não tem mão para ir, ou não conhece os break, vaza o break também, vai estar, sabe? Então, quer dizer, tem hora que perde um pouco e acha ruim se você falar que não. Sabe quem era meu irmão? Mas não é porque você sabe quem era meu irmão, né? Ué, como assim? A turma que vem quer fazer caprichado, quer fazer bacana, né? Para tudo tem o seu momento. Tem o seu momento assim, vamos descontrair? Vamos, tá valendo o que for. Vamos fazer mais um pouquinho fechado? Vamos, sabe? Então, e aí? E até quando você vai fazer fechado,
aí já falo de palco, tudo, né, que eu não estou falando aqui. O pessoal que está te assistindo, saíram de casa, estão te dando, tá dando para o grupo aquele momento, merece que você faça uma coisa com mais capricho, merece que você tenha comunhão, integração com o grupo que você vai tocar. Porque eles querem ouvir, querem ter aquele prazer de ouvir a música como é, né? Então, é diferente quando o pessoal está integrado, tudo você vê. Um sabe quando o outro vai correr, ajuda, que nem eu estava falando. Tudo que você esquecer ali, está olhando uma coisa bonita, uma paisagem, esqueceu de uma nota, não faz diferença. Alguém cobre, alguém vai. Então, isso que é legal. Eu lembro que uma vez a gente estava fazendo um show no Sesc, e um choro, acho que era assanhado, ele tem uma segunda parte. E o Isaías, não sei o que ele olhou, deu branco. O Edmilson na hora. Com violão, né? Que ele é solista, tudo. Então, daqui a pouco o Isaías olhou, deu uma risada. Aí todo mundo deles. Todo mundo entendeu que era um arranjo. Não entenderam que o Isaías. A gente que sabia no camarim que era, né? Quem estava participando, né? Mas esse tipo de coisa eu acho muito legal. Então, essa é a verdadeira roda do choro, né? Não é essa competição. É as pessoas se entenderem. Se fosse isso, uma coisa também, por exemplo, você vê, às vezes você quer dar uma dica para uma pessoa, ela prefere ficar magoada com você do que aceitar. Isso aí eu falo muito pro Arthur, lá de sábado. Às vezes ele quer dar um doc para alguém lá que está começando. Olha, aqui é um break. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho idade suficiente. Imagina que idade para fazer você conhecer break e tal, né? Tá bom. Eu sei o que eu estou fazendo e tal, né? Falei, Arthur, ele sai meio chateado. O cara chateou comigo, rapaz. Ele ficou... Eu falei, Arthur, você não tem que esquentar com isso. O cara, ele não tem a sensibilidade de estar nesse lugar, nesse momento, mas ali é aberto, é pra gente. Deixa ele à vontade. Ele tá... Eu acho muito bacana que tem as senhoras que a turma gosta. Ela vê essa mulher cantar aqui, essas coisas antigas, desafinadas e tal, mas você sabe, ela canta, ela fecha os olhos, ela devolvi o cordão e a medalha. Na cabeça dela está passando um cenário muito antigo, que ela estava num palco sendo acompanhada por um regional, ou num aniversário de uma avó que estava vendo ela cantar e chorando. Na cabeça, você não sabe o que está passando na cabeça da pessoa. Que nem a pessoa vem, que nem a turma fala muito isso para mim. Dá para você tocar o Pedacinho do Céu? Mas essa desgrama toca toda hora, todo mundo, isso aí. Cara, você não sabe o que está passando na cabeça do cara. Eu, sozinho, já gosto da melodia do Pedacinho do Céu. Tocaria 800 mil vezes. Mas que não fosse Pedacinho do Céu, que fosse uma coisa mais... Eu, por causa do casamento lá que eu tive e tal, todo mundo não gosta da música, mas Florentina tem pra gente um significado especial. Toca pra mim, trocaria, não tem importância. Faz um forrozinho. Não tem problema. Aí você vê o cara chorando na sua frente, se emociona. Para mim, isso já pagou o dia, é legal. Então tem que saber entender as pessoas também. Né? Que nem o pessoal fala, lá onde vocês tocam, que hora você vai para o céu, porque de tanta coisa que pode, cara, não é isso. É que lá a gente vai com a cabeça aberta, que lá vai acontecer esse negócio mesmo, roda aberta. Não tem importância, tem que saber entender as pessoas. Aí, já não sou tão bonzinho assim como o cara vem me cobrando depois. Você faz suas coisas, nunca me convida. Mas aí eu falei, agora o que eu falo para um ser desse, né? Mas você não vai falar para o cara. Você não vai levar essa assim, não sozice, essa dormência musical daqui para lá para o palco, né? Não pode ser lá. A gente vai tocar entre amigos, tal. Então não é de ser metido nem nada, não. É saber separar as coisas. Acho que todo mundo merece sua chance, todo mundo. A gente faz o possível para, né? Você vê. E quando você chega para um músico também, um quilate desse pessoal que a gente está falando grande, tudo, né? Se você chega para eles da humildade, pô, você fez um negócio tão bonito ali, você me mostra? Mas se você chega para ele, esse bagulhinho aí que você fez, mostra aqui para mim, é claro que o cara vai ironizar você, porque ele montou aquilo com carinho, ele montou, então tudo tem o seu momento, né? Então conseguir viver tudo isso, esses anos todos, viagem. Também tem a parte que eu morei em Sorocaba. Essa eu preciso falar também. Foi uma farra. E lá eu achei muito legal. O xi deles não é xi, né? Lá é xé. É muito legalzinho. Por exemplo, fala assim, né? Eu toquei num show que eu precisei ficar tocando direto. 13 horas e 50 minutos. Xi! Como é que é isso, rapaz? Tá? O deles lá é xé. Xé! Foi tudo isso mesmo? Foi engraçado para Juchu. Lá tem muitos músicos bons também. A gente tem um violão lá maravilhoso, que é o Fabinho Soares. Mas o que eu admiro lá de Sorocaba mesmo,
Tem um acordeonista, depois vocês podem até ver no YouTube. Chama Leroy Amêndola. Poucas vezes na vida eu vi uma harmonização tão bonita de acordeon quanto a do Leroy Amêndola. Que bacana. Ele tem uma música, só por exemplo rápido, tem uma música chamada Serra da Boa Esperança, que o pessoal vai terminando para fazer o solo. O solo é comum. Serra da Boa Esperança é uma melodia linda, pronta que nem o Carinhoso, lindo só, mas todo mundo já conhece o solo como tem que fazer, né? E aí sim que eu falo para os amigos de plantão, improviso sobre, olha o que é um improviso sobre bonito. Então o cantor está cantando para voltar lá no Serra da Boa Esperança. Ó, minha serra, a hora do adeus, vou-me embora, deixa a luz do olhar no teu luar, adeus. Aí vem um conjunto, ele vem lá de baixo. Com abertura de harmonia, coisa bonita. No negócio do... Ele faz... Vai desenhando a melodia. Na hora da entrega, fica certinho para você. Deixa a luz do olhar no seu luar. Adeus. Então, ele tanto harmonizando como compondo, ele tem umas coisas muito bonitas, um choro dele chamado Forasteiro. Quando quem quiser depois procurar no YouTube, tem choro Forasteiro de Leroy Amêndola. Que arranjo bonito, que coisa bacana. Então, tive a oportunidade de ter a escola com todos esses povos e com o tempo eles começam, né? A gente entra para o meio do convívio, do abraço, é veterano, é não sei o quê, mas para trás, todos nós já bebemos um pouquinho da boa fonte, e graças a Deus que existe eles, né? Que nem o pessoal chega para mim, aqueles pessoal que vem te pôr naquela fria clássica, né? Quem é melhor para você? Responde, Luizinho ou Israel? Falei para ele, aí é que é a coisa bacana. São fontes maravilhosas de beber água, estilos diferentes, e quanta coisa maravilhosa a gente bebeu dessa fonte. Eu tenho uma passagem engraçada, muitos anos atrás também, eu era da Roda do Choro da Contemporânea, né? A gente começou lá. Hoje que passou a Roda para o Consulado do Choro, os mesmos músicos, né? Muitos morreram, faz muitos anos, mas começamos lá. E aí uma vez um cara invocado lá comigo, tal, negócio de ciumeira musical, posso falar uma coisa para você? Você não liga? Pode. Você me controla aí, por favor, tá? Que eu sou papagaio mesmo, eu gosto de contar as coisas. Posso falar uma coisa para você? Você é uma cópia muito mal feita do Luizinho? Eu falei, puxa, vou só te responder uma coisa. Poderia ser um desastre muito pior uma cópia feita mal sua, por exemplo. Uma cópia mal feita sua. O trem atolaria, mataria todo mundo. Mas a do Luizinho, mesmo a cópia mal feita dele, é tão bonito o que ele faz que mesmo a cópia mal feita ainda fica bonito, rapaz. Que coisa bacana. Nunca mais eu venho nessa porcaria, foi embora, tal. Aí, então, de vez em quando acontece esses... Com quem não aconteceu isso? Toda a roda, e aí tem os momentos encantadores também, né? A gente parar para ver o pessoal, o Isaías tocar uma valsa, o dia que ele tá com, né? Na giraia, tal, né? Tudo, tá com a macaca, tá com o zoológico todo. E aí a interpretação que vem, nossa, aquela coisa, a gente dá vontade de chorar. Valsas como Turbilhão de Beijos, essas coisas. Então tem aqueles tremos bonitos, né? Que nem o Valdir Azevedo toca Viagem no cavaquinho, né? Ó, tristeza, me desculpe, estou de malas. Pronto, aí tem uma parte do trêmulo, que coisa linda. Então é muito legal. Então tem muita coisa, né, de interpretação do instrumento, né? Quem estuda a fundo e tal, e é muito gostoso. Então, graças a essa vivência toda aí, conhecer todo esse pessoal, um clarinetista muito amigo meu também, que eu fiz um choro para... Hoje é a ex-esposa dele, mas sempre todos nós amigos, ela é cantora, chama Magali Geara, e eu fiz um choro, Magali, para ela, vou tocar aqui hoje também. E o JG, um grande clarinetista de São Paulo, e o Jota, ele tem um tipo de estudo que eu admiro para chuchu. Ele vai tocar com a gente, o Jota tem uma leitura excepcional. Então, por exemplo, ele está com... A gente abre o Miguelito Meu, que é uma composição minha, e é Ré maior. Aí chega o cara empresta um instrumento para ele, um saxofone, alguma coisa, e é Mi bemol, ou um instrumento transpositor, que, por exemplo, está em Lá maior. Ele diz que nas 7 claves que ele lê, a de Sol, de Dó, ele falou que é só ele pensar na outra clave, com o mesmo instrumento ele sai tocando de Lá para Ré, ele sai lendo na hora, como se ele estivesse lendo em Ré maior, e ele não visitou aquela partitura nenhuma vez. Falei, caramba, que prática de leitura, que influência, que eu já vi ele fazendo isso muitas vezes no estúdio. Então são músicos, pessoas que a gente passa, né? E muita gente boa,
Então, de São Paulo, não precisa nem falar, né? A gente tem Isaías, tem Milton Mori, grande arranjador, grande músico, grande escola para muita gente, né? Tem Danilo Brito, que é a escola jacobiana, né? Então, a gente tem as duas personalidades do choro em São Paulo. Tem o Danilo Brito e tem agora o Fábio Peron, que é a personalidade mais hamiltoniana, né, do Hamilton de Holanda, né? E tem as duas escolas maravilhosas, tal. Mas é legal também. O Danilo também, as apogiaturas, os efeitos que o Jacó fazia. Você vê o bandolim do Jacó na mão do Danilo mesmo. E fora a leveza de mão, né? Nossa, a pegada dele é muito legal. Então, são grandes mestres que a gente... falando de acordeon, hoje tem o moço, ele ainda é moço, né? Kleber Silveira. Então tem tantas revelações, cada um no seu instrumento. E um amigo da gente, né, Sidão, que está morando em Portugal, é o João Francisco. Rapaz, pessoal, que leitura primorosa. Esse pessoal, nossa, então, que escola bacana de vida. Então, agradeço por tudo isso, pelas amizades que eu tenho, por todo o fruto que eu consegui ter. E eu sempre peço perdão àqueles amigos que não puderam me entender, alguma coisa. A gente não é perfeito na mão de todo mundo, mas tive aí uma vida abençoada por Deus e gratificada por grandes pessoas que estão sempre comigo. Que agradável ouvir as suas histórias. Algumas perguntas que eu tinha para fazer, você já respondeu sobre todas essas referências aqui em São Paulo. E o pouco que a gente pesquisa e sabe sobre você é que você também é multi-instrumentista. Você não começou com o cavaco, né? Você pode falar um pouco sobre isso? Eu falei, lá em Santos eu fazia os dois. O cavaco eu praticava por causa do Zinomar, tal, via perdendo as coisas. E o violão, que eu aprendi com o Ari. Peguei algumas coisas com o Jorge Maciel, violão 7, violão... Até tem aqueles... você tem a idade de 15, 16 anos, vem os entusiastas da música falar para você: não é para você pegar o 7 cordas agora, 7 cordas. Primeiro você fica 20 anos tocando 6, depois é que você vai pensar. Falei para ele: nossa, mas 20 anos, é tão provável aí que aconteça algum acidente, alguma coisa. Se a gente morrer no meio do caminho, eu não realizo meu sonho, ó, como é que fica isso? E não é, eu vi que não é verdade. Se você começa a estudar, você vai pegando a técnica do instrumento, pega um foco de uma pessoa boa que você gosta, dali você já extrai muita coisa boa que você gosta, e aí os outros amigos que você vai conhecendo, cada um tem um estilo para oferecer, como, por exemplo, hoje está aqui o Sidão, o Alcides, né, que está comigo. A gente sempre admirou muito. Quantas rodas a gente fez juntos, né? Tinha o Cola Grande, que especial que ele era. O Cola Grande era o 7 cordas aí de São Paulo, que ele foi do regional do Esmeraldino Salles, outro grande cavaco da gente de São Paulo, autor de um choro especialíssimo chamado Arabiano, que tem um trabalho de violão primoroso. Um choro maravilhoso. Então, até quem começou também fez também minha trilha, ficou um bom tempo tocando cavaco, depois foi gostando do violão, tudo. Hoje em dia tem o Jean Correia. Ele que gravou o Arabiano ultimamente com o pessoal, um Cola Grande antes de ele morrer, tudo, né? E hoje em dia o Jean é um dos violões aí grandes de 7 cordas de São Paulo, tudo, né? O Jean também é da escola do Edmilson Capelupi, aqueles violões que estudam, tal, fica, né? E não é que nem, por exemplo, o Luizinho, ele é estudioso, claro, ele ouve tudo, mas o Luizinho é um violão mais, assim, cheguei, né? Luizinho, eu não peguei isso aí não, na hora a gente vê como é, tal. Muitas vezes você pensa que é mentira. Até eu tenho uma passagem legal para contar, era do Regional do Evandro, essa é muito legal. Marcado o ensaio para a gente no Olímpia à tarde para acompanhar o Altamiro Carrilho no dia seguinte, à noite. Regional do Evandro. O Altamiro, eu não quero saber, o músico que faltar não vai me acompanhar. Não quero saber disso aqui comigo, não vai, tá bom, vamos ensaiar. Aí o Luizinho, naquelas boas épocas, o Luizinho não veio, tá bom. Aí chegou no dia seguinte, o Luizinho chegou. O músico que ele falou que não ia subir e não ia tocar, era um músico que fez ele rir, os dois fazendo improviso. Caramba, a gente ficou, parecia que eles estavam ensaiados há 70 anos. Eu falei, que engraçado. Eu falei, vai falar para um violão desse, amanhã você não toca comigo, amanhã você não entra. Vai, sabe, como é que você joga uma experiência de um homem desse fora?
De todos esses nomes que você falou, de pessoas que você tocou junto, né, que você admira, quando você seguiu pelo caminho do seu instrumento, quem eram as pessoas que te inspiravam? Quais eram esses nomes para a gente também pesquisar e estudar? Para cavaquinho, todo mundo tem a escola do Valdir Azevedo, mas aqui em São Paulo a gente tem também o Canhotinho, admiro muito. O nosso Canhotinho, o Canhoto do Rio, que é o regional do Canhoto lá do Rio, o nome dele era Valdir Frederico Tramontano. O nosso, lá era Canhoto. O nosso, até o Canhotinho estava me contando ontem numa festa que eu estava com ele, ele falou, quem sugeriu para ficar diferente, o próprio Canhoto do Rio falou para mim, Canhotinho, às vezes eles confundem a gente, né? Por que você não põe você Canhotinho, que era canhoto também? O Canhotinho nosso chama Roberto Barbosa. Ele gravou um disco aqui, e o Canhotinho tem uma composição linda no disco dele que eu adoro, chama Baião 2000. Que melodia maravilhosa. E o Canhotinho tem uma particularidade, né? Ele ganhou um cavaquinho de presente da dona Olinda Azevedo, que é a esposa do Valdir Azevedo. Ele falou, pode escolher o cavaco aqui que você quiser do Valdir. E é o som mais próximo do Valdir Azevedo que a gente viu, é o Canhotinho. O vibrato, tudo, ele faz igualzinho, nossa, perfeito. E ele gravou um disco muito bonito, e aí participou um pessoal legal dele com ele, até um acordeonista de São Paulo falecido também, que era o Antônio Bombarda, também outra pessoa. Então, são referências maravilhosas. Benedito Costa, um cavaco também, falecido também. A gente, hoje esse ano eu faço 60. Então, difícil na minha época falar assim, né? Hoje eu tenho um cavaco de 12 anos. Hoje tem, mas para mim, a época que desde que eu comecei a conviver com eles, hoje a maioria que a gente vai falando, infelizmente, é isso. Parece a gente. Tem hora que eu estou em casa assim, deitado, falei, caramba, a história do choro parece aquele filme A História de um Milagre, que no final o senhorzinho fica com 130 anos. É um filme muito emocionante. E aí ele, só eu restei, os amigos que eu lembro todos se foram. E hoje em dia, assim, muita gente, muita coisa que a gente... Por exemplo, Esmeraldino Salles se foi, Bombarda se foi, Jorge Maciel se foi, o Evandro se foi, tanta gente, Zinomar. Então, você vai olhando em volta... Vai ser no reposto. Hoje em dia, muita gente boa, graças a Deus. Olha que projeto maravilhoso. Exemplo aqui. Exemplo, Escola Portátil do Rio de Janeiro. Então, muita gente resgatado. Que legal para encher lá a galeria de músicos de novo. Que bacana. Então, mas para a gente vai ficando saudade, né? A gente tem um cavaco saudoso lá nosso do Chorinho, que era o Seu Galani, né? E o Seu Galani adorava demais, ele chegava primeiro em todas as rodas, ele vinha com aquele suspensório aqui em cima, perto da barriga, tudo andar, mas que conhecimento que ele tinha, né, Sidão? Eu achava legal ele na roda com a gente, o cantor ia cantar, ele já saía puxando qualquer introdução, qualquer tom. Tô também tendo, você falou em trajetória, tudo, também me baseei muito na maneira de tocar, também dos irmãos falecidos também, né? Tratar da família, mas são família Macambira, que é o João Pereira Lima. Que bandolinista maravilhoso. Eu no bar, o Isaías confessando para mim. Olha, 2 bandolinistas eu admiro. O João Pereira Lima, o João Macambira, pelo bom gosto de acompanhar cantor. Ele falou, presta atenção na hora dele improvisar. Aí sim, estamos falando de improviso verdadeiro. Presta atenção nos improvisos e nas introduções que ele faz para cada cantor. O João tocou no programa do Aguinaldo Raiol lá, que tinha a Branca Ribeiro, né? Aí na minha casa eu adorava a risada dela. Ela tinha uma risada de assinatura, como a Ana Maria Braga tem a risada dela. E aí a Branca era mais grupo de samba, e aí vinha quem era do grupo de choro e todo mundo era o Aguinaldo Raiol, que apresentava com ela. E aí eu adorava quando ela não conhecia a pessoa, e ela queria se expressar que conhecia a pessoa há mais de 10 anos, tudo. Aí o Aguinaldo, Branca, que beleza, que coisa gostosa, Branca. Olha, regional do Evandro, esse menino, olha esses violões, Luizinho. Ela, meninos maravilhosos. Adorava. Então, risadas são risadas que nem a assinatura, né? A risada de cada um que nem o pessoal fala da assinatura da Eliana.
Então tem várias, né? Então é muito legal. E quem nunca viu, programa também lá, aquele Almoço com as Estrelas, também, que levava os regionais lá, Ayrton Rodrigues e Lolita Rodrigues, né? Então, outro pessoal também que me toquei muito com eles, e a maneira do João interpretar tudo também me serviu também de muita escola. Todas essas pessoas que eu tive a oportunidade de estar no grupo, realmente foram amigos de convivência e amigos que deram escola pra gente mesmo. E todo mundo que te conhece sabe da roda da contemporânea, né? E você pode contar um pouquinho pra gente como que foi o surgimento dessa roda? Posso. As dificuldades de manter um projeto assim há tantos anos. É uma história bonita. Quando foi em 95, entrei lá em 1995. Foi feito um convite para o Evandro do Bandolim. Ele trabalhava numa rua paralela do lado, chamada Rua Aurora. A nossa lá é General Osório. E tem a casa, hoje ela chama RS Musical, mas na época chamava Loja Contemporânea. E hoje, de uns pouco tempo para cá, depois que o seu Miguel Fazanelli morreu, que era o dono, o seu Miguel que foi o elo do entre samba, o choro, entre São Paulo, Rio, São Paulo, músicos, todo mundo, chamava Miguel Fazanelli, o senhor. Ele faleceu em 2009. Em 2005, ele queria contratar o Evandro para fazer porque sempre teve uma roda nos fundos, uma roda bem informal, nos fundos da loja Del Vecchio. Era feito todos os dias, ao meio-dia. Eu, criancinha lá, meu pai me levava para mim ficar olhando. Eu tinha 10, 11 anos. E aí eu entrava lá, tinha um cavaquinista, um senhor também falecido. Olha, a gente vai fazendo 60 anos, como é que... se eu com 10 anos, eles já eram senhores, você chega a 60 anos, olha quanta gente você passou na trajetória, que a gente também está indo para lá com eles, né, daqui a uns anos. Então, o que acontece? Eu ia nas rodas informais da Rua Aurora lá, Casa Del Vecchio, aí lá tinha o Evandro, que já trabalhava lá, meio-dia. Tinha uns músicos que se reuniam lá, e o Isaías, e o Barão. O Barão, um senhor do violão, hoje já falecido também. Tem o Barão do Pandeiro, que é do Rio, mas tem o Barão, um senhor que tocava violão dinâmico, do violão. E ele ia lá, e ele, nossa, ele gostava, pedia um monte de coisa. E o Benedito Costa, que eu acabei de falar, que é um grande solista de cavaco, peguei ele na época, né, em vida, tudo, ia lá, admirava ele tocar, tudo, né? A gente ia lá para essa roda. E o seu Miguel falou assim para o Evandro, perto de 94, final de 94, eu acho 94 um ano triste, porque para mim um dos meus grandes ídolos, uma pessoa que eu admiro demais pela harmonia e tudo, foi o ano de falecimento do Rafael Rabelo, 1994, né? E o Evandro foi um ano e pouco depois. E o dono da loja, na época contemporânea, falou assim para o Evandro: Evandro, por que você vem trabalhar aqui comigo, e por que a gente não faz a roda de lá, você representando aqui e trazendo os músicos? Eles combinaram isso. Aí, quando você combina uma coisa, tem entre você o planejamento e aquilo. Conversa hoje, conversa amanhã. Tá ficando bacana. Vamos fazer. Que legal. E passa alguns meses. Passando esses meses, agravou o diabetes do Evandro. E aí ele foi internado. E aí o Evandro não voltou mais. Ficou um ano e pouco. E aí o filho dele, eu era do regional do Evandro, né, na época, o filho dele falou: São Miguel, meu pai não pode fazer isso aí para o senhor, mas tem um músico do regional do meu pai que ele tem uma vantagem boa. Ele tanto toca violão para quando vir só um flautista aqui ele acompanhar, como ele sola bem cavaquinho para quando vir um violonista aqui ele acompanhar. E é isso que mantém a chama de uma roda acesa. É ter músicos que tanto solem como acompanham. E aí o Luiz me conhecia, ligou para mim e falou: olha, o dono da Contemporânea quer conversar com você, te conhecer e tal. Aí eu fui lá, eles gostaram de mim e tal. Aí nós começamos. Aí na época, eu comecei com 2, 3 pessoas. Era o seu Jair Pavão do violão, era mais alguém tocando pandeiro, umas 3, 4 músicos, o ambiente vazio. Aí passou um mês, já tinha mais público, mais músicos sabia por motivo de boca a boca. Aí, quando passou 3, 4 meses,
a gente já teve a alegria de vir o Isaías é legal, ele fuça tudo que é roda. O Isaías, quando ele é cheio de chegar na coisa aí, né? E o Isaías é um músico que é legal, que eu acho que ele senta na roda, ele não sai. Pode tocar? Pode. Não. Primeira coisa dele, pessoal, o que sai aí, hein, pessoal? Fala pra mim, o que acontece aí? Aí, então, a turma que ele deixa à vontade de você pedir, ele deixa você escolher, né? Então, isso é muito legal. E aí, também veio o saudoso que eu acabei de falar, o saudoso seu Galani, do cavaquinho, do suspensório, né, que faleceu, entrou lá e nunca mais saiu, até a morte, todo sábado ele entrava... a roda começava às 9h, ele 8h20, 8h30 estava no café da frente, já esperando a loja abrir. A loja abria às 9h para fazer a roda. Então ela começou a encher. Seu Galani, começou a vir gente de pandeiro, os músicos do Macambira, que era o seu Assis, né? Então, muito bacana. Aí depois foi expandindo, veio vindo o Stanley, veio vindo a turma, então foi muito legal. Eu sei que quando foi em 1995, em 96... Nossa, tiveram que expandir um pouco as paredes lá, tiveram que chamar gente, colocar mais... Porque não cabia gente, foi uma época muito... De 96 até 2004, 2005, foi a época áurea da roda da contemporânea. Isso tem muito... Eu acho que tem uma amiga da gente que já teve aqui alguma oportunidade, alguma roda, ela chama Kika Fragatti. Ela é detentora de um dos melhores arquivos de roda de choro que tem em São Paulo. Porque onde ela vai, sempre teve câmeras de qualidade boa. Ela filma aniversário, ela filma roda do Sesc, ela filma onde for. Ela filma coreto, ela filma, sabe, o que for. O pessoal vai ter ali, vão tocar no estábulo ali, não sei onde, está lá ela também. Então, ela realmente, são duas pessoas que a gente admira. Ela por esse acervo e o irmão do Silvinho, o Sorriso, que toca bandolim também, ele gosta. Você fala, vai ter um choro lá em, quer ver? Presidente Altino. O Sorriso chegou na frente de todo mundo do choro. Um amigo meu, o Daí, falava, né? O Sorriso tem uma vantagem, né? Tem uma xerox dele em cada roda de choro que você vai, que ele gosta, Então é muito bacana, ele curte mesmo de verdade. Ele toca bandolim também, né? Então é muito bacana. O Sorriso, ele não teve estudo, tal, tem um jeito dele próprio, né? E ele toca bandolim muitas vezes com 2 dedos. Só que tem uma coisa. Você pede uma melodia para ele, ele vai buscar. Engraçado, aquilo não vem desenhado 100%, mas vem 80%, sabe? Então é legal. O Sorriso queria ouvir a Valsa Branca, ele toca para você. Queria ouvir não sei o quê. Muito legal. Então, e a gente sempre teve amizade de muitos, muitos anos, né? Que vai ficando cada vez mais. Isso é muito legal. Bacana. A gente está precisando chegar... Isso. No final do nosso bate-papo. Mas foi maravilhoso. Foi uma delícia. E aí eu quero perguntar para quem está aqui presente se gostaria de fazer uma pergunta para o Arnaldinho. Menos a de quem é melhor. Eu sendo amigo de todos, como é que eu falo? É que nem o pessoal para mim. Comprei instrumentos, você quer dar opinião? Quero. Pagou quanto? 4.900. Bonito, hein, rapaz? Que violão. Que coisa. Vai falar o quê? Você vai falar pro cara, esse violão não tem um som absoluto, tá desafinado aqui na 7ª casa. Acabei de pagar 4.900. Cara. Pois não. Você pode, por gentileza, contar um pouco da sua história com o Choro das Três, com a Trio Maria Ferreira? Claro. O Choro das Três foi outra alegria que a gente teve desde o início da roda da contemporânea. Porque aí, como de boca em boca, na época do São Miguel Fazanelli, de boca em boca, todo mundo falava para elas, por que vocês não vão... Elas são fã de carteirinha do regional do Milton Mori. Elas sempre tiveram alta convivência com o Milton Mori, inclusive a Elisa tem a técnica de bandolim que tem, ela fala sempre em show, graças ao Milton Mori, que me ensinou muitas coisas, muita região no bandolim. Então, e com o convívio de músicos, o nosso saudoso João Macacão, né, o João Nicolau, que grande músico, grande cantor, ele indicou a elas, vão comigo, vou levar para vocês lá para conhecer uma roda, tal, levou na contemporânea. E aí, como eu estava lá, na época elas me conheceram, tudo. A Elisa, na época, com 8 anos de idade, ela sentava num banquinho, os pés não alcançavam o chão, o bandolim assim, apoiado, o tampo assim um pouquinho para frente, porque se ela colocasse em pé, batia aqui no queixo dela. Aí, o bandolim um pouquinho assim,
E uma boneca aqui no lado de cá, que o seu Miguel sempre dava uma boneca para ela que ela gostava, e ela na rodinha lá, e os pezinhos balançando no banquinho que não alcançava no chão, com a idade de 8 anos. E as irmãs juntos, né? E aí fomos fazendo amizade, tudo, no decorrer dos anos aí, 3, 4 anos após essa... Acredito que elas começaram lá em 97, 98, 3, 4 anos após disso, ela já era o início do Choro das Três, que 3 talentos muito jovens tocando bem. Elas tiveram uma carreira muito boa, primorosa, né? Tanto que levaram elas há bons anos atrás para internacionalidade, né? Elas fizeram Estados Unidos, foram para a França, foram, né? São músicas ali de ponta. E aí meu convívio com elas passou, família humilde, boa. Eu gostei demais, sempre passou. O Getúlio também tocou muito com elas. Nós chegamos a gravar com elas algumas coisas nos estúdios dela, tal, né? Elas têm um estúdio montado em casa e elas, o pai incentivava tudo que a gente vê delas na internet, som de estúdio, marca, fotos, elas mesmas que fazem, porque elas têm curso de áudio, elas têm curso de fotografia, elas têm curso de cenografia, então, sabe, o pai investiu muito nelas. E hoje em dia elas são um grupo autônomo para essas coisas. Tanto é que agora, ultimamente, por causa do pai, por boas histórias, elas preferiram mudar o nome para Trio Meyer Ferreira, em vez de Choro das Três. E por causa da saudade, o pai delas morreu muito cedo, por causa da pandemia. Porque a pandemia, para quem se tratava e era da saúde, ela deixou a gente aí. Mas para quem tinha uma doença que não falava em público, era escondido, a pandemia também é um grande amplificador de doença. Então, claro que ela gravou e foi isso. Beleza? E aí sempre essa amizade de sempre. Então é isso. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença e participação, compartilhar sua caminhada com a gente. Agradeço todo mundo aqui pela presença. Ninguém mais quer fazer pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então eu agradeço aqui também todo mundo. Agradecer a vocês pela recepção pessoal. A gente chegou aqui, que bolinho, que pão de queijo, que... Rapaz, é o pessoal que, como é do projeto de música... Não é que nem o pessoal que contrata a gente sem saber nada. Põe eles lá no canto, lá, e... Sobrou mortadela de 3 dias atrás, sobrou um pãozinho, põe aí, eles comem, dá um lanchinho para eles. Não, aqui tudo de primeira, suco, tudo... Aqui então, a gente está se sentindo no Sesc, que beleza. Que bom, a gente fica feliz. A gente prepara todas as edições com muito carinho. Elogio sempre esse projeto de vocês, parabéns. Parabéns também ao Regional Matheus Santos, parabéns a todo esse empreendimento e que seja fruto aí vocês possam viver aí as áureas desses frutos que vocês estão plantando e que com certeza vão colher muita coisa linda em breve e sempre, sempre. Muito obrigada. Com essas palavras, então, a gente encerra. Lembrando também que a gente tem um canal no YouTube e todas essas entrevistas, esses bate-papos estão sendo lançados lá na nossa plataforma. Sigam também a gente no Instagram, Regional Matheus Santos, Matheus sem H. Tá Matheus vendo? sem H. Tá certo, gente. Agora a gente tem a apresentação, não vão embora, fiquem. E depois da apresentação a gente tem a roda. Então, eu vi que algumas pessoas chegaram com instrumentos. Então Que beleza, que delícia. vamos seguir com o nosso evento. Muito obrigada.